significados, né? Que se referem realmente a mãos, né? A mão mesmo, a ação de pegar algo, de fazer algo, e a gente voltar mesmo para o que vai dizer que o que se faz antes, né, de um encontro de missão, que é aquele acolher, né? Então é a ação mesmo de eu sair do meu local onde eu estou e ali abraçar e acolher uma pessoa. Então, a parte manual nesse primeiro significado significa isso, ação, pegar, fazer, sair do meu lugar, sair do meu comodismo e fazer algo além. E o segundo significado é um livro, é um manual, é algo realmente que a gente precisa, que veio no coração do padre Edmilson, né? E se eu não me engano, se eu estiver errada, me corrija, mas quem escreveu esse manual, que fez, foi o Danilo Bezerra, que teve uma formação, se eu não me engano, em 2022, foi lá na Canção Nova, foi no início do ano, né? E a gente foi para lá e eu lembro que era um livro bem grande, né? Algo assim, era algo bem simples que iniciou esse manual da essência e depois foi aperfeiçoado, né? Porque ali, junto com toda a estrutura do Jovem Sarado, eles foram vendo, né, o que era necessário. Então, isso daqui, gente, não é algo só mais uma cartilha. É algo que eles viram necessidade de ter para que a gente possa realmente formar, né? Mas não adianta nada a gente se dispor, estar aqui passando para vocês algo se vocês não tiverem a ação. A gente já tem aqui a forma como fazer, mas se nós ouvimos aqui não depois pegar, olhar, conhecer, entender um pouco mais da realidade da minha missão, a gente não vai conseguir executar, né? E a essência, né? É a essência de uma pessoa, é a essência de algo, de alguma coisa. Aqui no momento, nesse manual, é a essência da obra. Então, daquilo realmente que viram que fizeram em outras missões e deram certo. Então, não é algo à toa, só para encher, falando assim, encher linguiça, não, gente. Realmente é algo para que a gente possa colocar na nossa missão. Eu lembro, não sei se o Matheus não vai lembrar disso, mas no início da Missão Passos, a gente não sabia como fazer uma missão, a gente não sabia como fazer nada, a gente não temos, a gente está ainda em constante formação. A gente não tem pregadores, a gente não tem ministério de música, a gente não tinha pessoas para ministrar, conduzir oração, a gente não tinha nada. Mas a gente tinha um coração muito disposto. Então, a gente chegava, mandava mensagem para a missão de Franca, missão de Paraíso, vem para cá, vem para Passos, conduz uma missão para nós. E ali a gente iria observar o que eles estavam fazendo para que a gente pudesse entender o que era o carisma. O que era, porque muitos aqui a gente tem uma vivência de muito tempo da renovação carismática. Só que os Jovens Sarados têm uma estrutura bem diferente, porque é algo que realmente nasceu do coração do Padre Edmilson e é algo que não pode ser engessado, é algo livre, né? Então, só dei essa breve introdução para a gente entender que não estamos aqui para mais uma informação, porque a gente quer ocupar o tempo de vocês, porque vocês não têm nada para fazer. A gente está aqui realmente porque a gente quer que as missões cresçam. Eu fico muito feliz de ver o regional, ver a obra nessa busca pelo amadurecimento, pelo crescimento, porque às vezes a gente quer só ir ali na missão dia de sábado e esquece que tem todo um antes, tem toda uma preparação antes. E para que a gente já possa iniciar, né? Eu vou lendo e vou explicar aqui com exemplos, e eu queria muito que a gente partilhasse, porque eu percebo que a partilha salva pessoas, partilha salva você, tá bom? Então, às vezes eu vou partilhar algo aqui e falar assim, nossa, aqui na missão a gente viu que deu certo isso, partilha, porque às vezes outra missão aqui vai estar com dificuldade naquilo que às vezes não vivenciou, não sabe como fazer. Então, levanta a mão, abre o microfone, pode falar, porque a gente realmente vê que a gente está querendo buscar a excelência naquilo que realmente que Deus quer para a nossa missão. Quem tiver com o manual em mãos, né? É a página 39. É o tópico 2, né? Antes do encontro de missão. Se não quisermos ter encontros de missão, se nós quisermos ter encontros de missão impactantes, nós precisamos nos preparar sempre antes dos encontros. Com simplicidade, que é o foco, né?
a excelência, fazer o melhor e a intencionalidade, alinhado com o propósito de estilo de vida. Isso daqui o Peroli trouxe semana passada, né? Sobre a simplicidade, a excelência e a intencionalidade. Eu não vou me aprofundar nisso, mas vocês vão, quem estava aqui semana passada vai perceber que vai se encaixar agora na parte prática, que tudo que o Peroli trouxe, isso semana passada, agora a gente vai encaixar naquilo que a gente precisa ter a nossa ação de realmente executar. A nossa marca é acolhida, mas está sendo mesmo? Será que a nossa missão realmente está tendo isso? A gente fala assim, quando tem Maranatá aqui em Passos, vem aquele ministério de música, vem os pregadores top, aí quando vem a gente fala assim, cara, como que a gente vai fazer no pós-Maranatá? Como que a gente vai conseguir alcançar essas almas? E muitas pessoas já deram testemunho que a Missão Passos, o que realmente é a nossa marca é a acolhida, porque é o que a gente tem. A gente não tem os melhores músicos, a gente não tem os melhores pregadores, a gente não tem os melhores pessoas para ministrar, mas a gente tem pessoas de coração dispostos e pessoas que realmente entenderam o que é o objetivo da obra Jovens Sarados, que é o acolher. E o maior exemplo que existe na nossa obra, eu acho que aqui ninguém vai discordar, é o Padre Edmilson, né? O maior exemplo de acolhida, onde a gente estiver, ele para, ele dá um abraço, ô filha, como você tá? Mesmo ele não pode nem saber o meu nome. Onde ele me vê, ele vai dar um sorriso, ele vai dar um olhar que eu vou falar assim, nossa, ele tá me vendo. Então, às vezes, a pessoa que está ali na missão, ela quer pelo menos ser vista. Porque às vezes, onde ela está, ela não está sendo vista. A gente fala que aqui em Passos a gente tem uma realidade muito. Não sei, às vezes vocês também têm na missão de vocês, mas a gente tem dependentes químicos, a gente tem pessoas que já tentaram suicídios, pessoas que já sofreram algum tipo de abuso, a gente tem pessoas que estavam presas e saiu cumpriu aquilo que tinha e está ali na missão, tem pessoas que estão cumprindo condicionais, então, tipo assim, vários tipos de realidades. A minha realidade, às vezes, é diferente daquela, mas Deus tem mandado pessoas dessa forma na nossa missão. E aí, como que aquela pessoa, às vezes, ela já não sente mais nada, sente que não tem valor, não sente nada. Então, cabe a nós demonstrar esse amor, né? E, assim, lendo, né, essa parte, preparando, o que ficou muito marcado para mim, que aqui fala assim, a acolhida é a atualização da parábola do Pai Misericordioso, do Filho Pródigo. Então, nada mais, nada menos, a gente tem que ser o pai. Igual foi lá nessa passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo foi para o mundo, gastou tudo, fez o que quis, se perdeu. E na hora que ele compreendeu que aquela loucura do mundo já saciava, ele lembrou que ele tinha para onde voltar, ele tinha a casa do pai dele. Só que aí ele falou assim: olha, eu vou voltar, mas eu não vou voltar mais como filho, porque eu não sou digno. Eu vou voltar e se meu pai conseguir me tratar como os empregados dele, eu já estou satisfeito. Dani, está na página 40. Então, ali ele já voltou com essa mentalidade. Eu não sou digno de ser filho. Então, as pessoas que voltam para Deus, voltam para a casa de Deus, têm essa mesma mentalidade. Eu não sou digno de estar ali. Então, cabe a nós realmente ser esse pai misericordioso, que é o que o Padre Edmilson fala muito, sobre a misericórdia, né? Então, a gente precisa ser esse pai para todas as almas que chegar na nossa missão. A gente precisa recepcionar com uma festa, com vestes novas, com uma vida, com uma oportunidade de vida nova. E como que vai ser isso? Através da nossa acolhida. Às vezes a pessoa não tem um abraço, não tem um sorriso, não tem uma pessoa para escutar há muito tempo. Então, basta a gente ser isso, basta não, né? É isso que a gente precisa ser. Às vezes pode ser até difícil para a gente, mas a gente precisa ter esse olhar para aquela alma que está chegando. E não olhar, olhando, querendo ter um currículo daquela pessoa. Nossa, o que aquela pessoa fez? Ela estava no mundo, ela estava na prostituição, ela mexia com droga. Não querer saber o que a pessoa fez, mas olhar para ela e querer saber dali para frente, sabe? E realmente acolher aquela alma. Para uma verdadeira acolhida, o nosso coração precisa transbordar algumas convicções, né?
E aqui falam sobre 3 convicções. A primeira, cada alma, cada pessoa é única e tem um valor infinito. Eu já trouxe um pouquinho sobre isso, né? Então, aquela pessoa vai ter uma história diferente da minha, vai ter uma realidade diferente da minha. Então, a gente precisa estar atento a isso. Que aquela pessoa tem. Ali é uma alma, ali é uma história, ali é uma pessoa que tem o mesmo valor que eu tenho. Aquela pessoa foi o preço que Jesus pagou na cruz, o preço do sangue de Jesus, né? Então eu preciso ter essa dimensão. Aquela pessoa pode ter matado alguém e eu ter vivido num mundo de barzinho, de ficar com os outros, mas aquela pessoa tem o mesmo valor que eu tenho perante Deus, entendeu? Então a gente precisa ter essa dimensão. Aquela pessoa é única para Deus, independente do que ela fez. A segunda convicção. Gente, eu falo um pouco rápido, um pouco acelerado, se vocês quiserem que eu fale mais devagar, vocês dão a dica aí, que eu vou tentar acompanhar. A cada acolhida é uma forma de estabelecer relacionamentos de amizade. Então, a gente precisa entender que aquela pessoa que está entrando, eu não vou só chegar ali e falar assim: oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, como você chama? Ah, eu sou o José. Olha, seja bem-vindo. A acolhida não é isso. A gente precisa gerar amizade, a gente precisa gerar pessoalidade com aquela pessoa. E como que eu vou gerar isso? Eu vou chegar ali e não vou querer só saber disso dela, eu vou querer realmente estar ali e saber um pouco mais dela, saber da história dela. Chegar na missão, às vezes sair daquelas panelinhas que a gente sempre fica, daqueles amigos que a gente é mais próximo, e sentar do lado dela, às vezes não falar nada. Às vezes a pessoa precisa saber que eu estou ali do lado dela. Nossa, aquela pessoa estava ali com os amigos dela, mas saiu e sentou do meu lado. Então, aquela pessoa vai começar, a partir dali, já a entender que não é só sobre eu cheguei, cumprimentei, tá tudo bem, fui acolhida ali na porta. Não, a gente precisa gerar esse vínculo, gerar essa amizade com essas pessoas, porque senão essas pessoas vão achar que só é mais um grupo, é só mais um lugar. Não, essas pessoas precisam sentir pertença daquele lugar. Ela precisa sentir que ali eu tenho pessoas que eu posso contar. Ali é uma casa, ali é um lar, onde ela pode realmente compreender que ali eu estou ali e faço parte daquela família. E a terceira convicção, né? A acolhida exige de nós despremirmos de todos os nossos preconceitos. Eu já falei um pouco isso já agora, mas a gente precisa entender que aquela pessoa não vai chegar ali às vezes, sem beber, ela ainda vai continuar bebendo bebida alcoólica, ela ainda vai continuar fumando, ela ainda vai continuar com as vestimentas dela, porque ela ainda não é. Eu falo assim muito aqui pro pessoal, que a modéstia, tanto para o homem e para a mulher, ela não começa de fora, ela precisa iniciar de dentro de nós. Então, se não, a pessoa ainda não teve um encontro com Deus, a pessoa ainda não teve isso, como que eu vou querer chegar ali e a pessoa falar assim, nossa, aquela pessoa só usa roupa justa, roupa curta, roupa cavada. E isso, gente, não é só para mulher, é para homem e para mulher, é para ambos. A gente precisa entender que ali a gente precisa ter o respeito com o irmão. Então a gente precisa compreender que aquela pessoa não vai começar do dia para a noite a trocar as vestimentas, a viver de forma diferente. E eu também não posso querer achar que eu sou superior porque eu não escuto música do mundo, porque eu não bebo, porque eu não uso drogas, porque eu uso uma vestimenta mais, entre aspas, adequada. Eu não sou melhor do que aquela pessoa, mas eu vivenciei uma experiência com Deus. Então, eu comecei de dentro para fora. Então, esse é o processo nosso, que a gente precisa levar aquelas pessoas a ter um encontro com Deus, sabe? Ter uma experiência com Deus também, para que ela possa realmente vivenciar isso. Vivenciar essa experiência com Deus que transforma, para que a pessoa possa ter essa metanoia. E outra coisa que a gente não pode esquecer, né? A gente nunca pode esquecer de onde que a gente foi tirado. Da lavagem de porcos que um dia a gente comeu. Hoje, se a gente tem a oportunidade de comer o banquete, de estar lá no banquete com Jesus, é porque um dia a gente foi tirado de algum lugar. Então, a gente não tá aqui porque a gente é os melhores. Até na camiseta
dos Jovens Sarados aqui de Passos está escrito, né? Lugar dos improváveis, né? Então, aqui é lugar onde a gente foi resgatados. Então, a gente tem que ter essa noção que as pessoas que estão entrando, um dia vivenciou as mesmas coisas que a gente, estava no fundo do poço. Foi uma samaritana da vida, foi um São Mateus, né, que vivia de forma errada. Então, igual Paulo também, né? Então, um dia eu também fui. Então, a gente não pode ter esse olhar para as pessoas, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Um dia eu tive nesse lugar. Então, eu preciso ajudar essas almas. Aqui fala uma coisa muito importante. Essas pessoas precisam testemunhar uma radicalidade que é vivida por amor a Deus e com leveza, e não de forma dura e ostentatória. A gente precisa mostrar, testemunhar para essas pessoas que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo, não é porque a gente não precisa ostentar, a gente precisa mostrar para essas pessoas de uma forma leve, de uma forma realmente que não seja um peso para nós. Eu acredito que muitos estão aqui, às vezes esse estilo de vida ainda seja um peso. Meu irmão, se isso for um peso para você, eu acho que você precisa rever muita coisa, porque a gente não pode viver a radicalidade do evangelho como um peso, mas e não para o outro. Eu não estou vivendo porque eu quero alcançar almas. Eu tenho de entender que o que eu vivo é para mim. Primeiramente a alma que eu preciso salvar é a minha. E através da minha eu vou transbordar. E eu vou testemunhar com leveza, entendeu? Então a gente precisa ter muito isso em mente. Continuando, né? O papel de cada servo na acolhida. Aqui tá bem frisado, tá em negrito, não sei se vocês conseguem ver, né? E aqui fala assim: é papel de todo servo e cada servo acolher. Gente, não é do Ministério da Acolhida função deles acolher. A função de acolher é de todos, é de todo mundo, de todo servo. Então, não adianta achar que o ministério vai chegar ali. Pode falar, Dani. Foi sem querer? Então, tá bom. A gente não pode achar que a pessoa que vai acolher é somente quem está no ministério de acolhida. Não. Todos nós temos isso como realmente algo que precisa ser feito. Eu, por estar na coordenação, eu não sou melhor do que o outro, eu não vou chegar ali e não vou acolher as pessoas. Muito pelo contrário, eu tenho que ser a primeira a dar o exemplo de acolhida. Então, eu tenho que ser a primeira a chegar ali, abraçar, acolher. Eu tenho que ser a primeira a chegar ali e interagir com aquela pessoa. Então, nós, como liderança, essa formação está sendo para vocês, líderes. Aquele que está à frente de algum ministério. Então, vocês precisam estar formando o ministério de vocês para isso. Ali o Ministério de Música tem de acolher, o Ministério de Intercessão precisa acolher todos, não é só quem está em algum ministério, não. Todo servo precisa acolher, então é missão para todos acolher. E não é só chegar, igual eu já falei isso, né? Mas eu fico repetindo que às vezes eu vou lá na frente, eu volto. Mas a gente precisa entender que não é só sobre chegou, abraçou, acabou. Não. A gente precisa entender que a gente precisa realmente. A pessoa precisa sentir que eu tô olhando no fundo dos olhos dela. A pessoa precisa sentir, eu falo muito assim, que quando a gente abraça, eu estou abraçando por fora, mas Jesus Cristo está abraçando por dentro. Então, toda vez que eu vou abraçar uma pessoa, eu sempre falo, Senhor, eu vou abraçar essa pessoa por fora, mas que o Senhor abrace ela por dentro. Para que ela possa sentir o amor de Deus, não somente o meu, mas que eu possa transbordar a essência de Cristo, né? Porque essa é a nossa missão. Nós precisamos transbordar a essência de Cristo. Eu não estou ali para transbordar a Vanessa. Eu preciso transbordar Jesus Cristo. Se a gente não entender isso, que eu estou numa missão, que eu estou nessa obra por conta de Jesus Cristo, se eu estiver na obra ou no meu servir para uma outra pessoa, está errado. Eu preciso compreender
que eu estou na obra, que eu estou na igreja, que eu estou servindo como cristão? Porque eu tive um amor com Deus, eu tive um encontro com Jesus. Então eu preciso transbordar isso para o outro, para que o outro sinta o desejo de encontrar esse amor, da mesma forma que eu encontrei. E aqui é muito legal que tem uma frase que está na palavra, né? Que fala assim, o que se refere à acolhida, né? Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a qualquer custo. Então, se eu ganhar uma alma, já valeu a pena todo o esforço, tudo aquilo que a gente fez, né? Eu falo assim, se a Missão Passos hoje acabasse, eu falo assim que já tinha feito aquilo que Deus queria, porque eu falo assim, só pela vida da Júlia já valeu a pena, pela vida do Benício já valeu a pena, porque eles não eram batizados, eles não tinham conhecimento do amor de Deus, então eles foram batizados, eles encontraram o amor de Deus, então já valeu a pena para a Missão Passos ali, então já valeu tudo por eles, entendeu? Lógico que Deus, a gente já está tendo uma terceira pessoa que não é batizada e está sentindo o desejo de ser batizado. Eu vi, se eu não me engano, em Bitinga teve uma moça também que acho que foi batizada, se eu não me engano. Em Serrana também teve a Lília, né? Então, já valeu a pena a vida o nascer, né, dessas missões pela vida dessas almas, né? Elas têm encontrado o amor de Deus através do batismo. Aqui eu já falei, né, que muitos servos deixam essa função para o Ministério de Acolhida, isso não é o correto, né, que é para todos. E vamos para a segunda parte, para a gente não delongar. O papel dos líderes na missão da acolhida, né? Essa missão é 2 vezes maior para a liderança. Eu também já disse isso. Então, 2 vezes mais é função nossa, liderança daquela missão. A gente realmente acolher, ver o Ministério da Acolhida, está precisando de alguma coisa, você quer que ajude com a decoração. Aí você fala assim, Vanessa, por que você está falando tudo isso? Não é a preparação antes do encontro? Sim, essa é a preparação antes do encontro. É a gente entender que não vai chegar só ali na missão e tá tudo pronto. Eu fico vendo isso em tantas missões. Tem uns servos que vão ali e fazem tudo, aí os outros bonitos chegam lá, tudo bonito, cheiroso, tudo arrumadinho, com um sorriso na cara, e fala assim, ai, tá tudo bem? E não pensou no que tinha um todo para fazer. Tinha a parte de oração, a parte da intercessão, tinha a parte de fazer reunião com os ministérios, preparar os servos para estar ali naquela missão. Então, não acho que vocês têm que chegar ali tudo perfumadinho, bonitinho, e esquecer que tem um monte de gente que também está ali se dedicando. Então, se cada um fizer um pouco, já vai ser muito. E, às vezes, eu partilho muito com os meninos, tanto da missão quanto outras pessoas, a gente, às vezes, perde por não formar outras pessoas. A gente acha que a gente é os melhores em preparar uma missão, que a gente é os melhores em fazer tudo, e vai pegando N ministérios para a gente servir. E a gente só não pode esquecer que a primeira alma que eu preciso salvar é a minha. Então, a gente precisa ter esse zelo com a gente. Se tem servo, se tem missão, a gente tem de demandar. Liderança, põe isso na cabeça de vocês. Vocês precisam demandar tarefas. Além de fazer, primeiro a fazer precisa ser vocês, mas vocês precisam demandar tarefas para os outros fazerem. Porque se vocês sobrecarregarem, eu acho muito bacana essa parte, porque aqui vai ter uma parte que vai falar que a gente precisa ter isso, esse tino, gente, às vezes eu vou falar uma gíria aqui de Minas, e se vocês não souberem o que é, vocês perguntam aqui o que significa isso, Vanessa. Então, então, a gente precisa compreender que eu preciso também ajudar o outro irmão. Então, não é a função do Ministério de Acolhida, é de todos. A gente precisa compreender que tem um todo. O Ministério de Música vai mais cedo para preparar o som, para poder ensaiar. Então, eles vão para rezar. Então, todos os ministérios precisam ter isso. O Ministério de Comunicação precisa realmente estar atento à voz de Deus, precisa rezar para fazer uma arte, porque ali, através do Instagram, através da divulgação dos servos, vai começar, a partir dali que vai começar a atrair as pessoas. Então, tem todo um processo antes, não? Então, não é só chegar e achar que a missão vai acontecer por acontecer.
Não um passe de mágica. Precisa realmente do sim de cada um, para que não se torne um peso, às vezes, para quem está à frente do ministério. E vocês precisam passar isso para as pessoas que estão no ministério de vocês. Porque se vocês acharem que vocês são super-homem e a super-mulher, Mulher Maravilha, vocês estão enganados. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E aí a gente precisa compreender que a gente precisa ser servo na totalidade. Então, não é somente chegar ali e achar que eu preciso só fazer as coisas de Deus. Não, eu preciso preocupar comigo também. Então, eu preciso cuidar de mim. Então, minha função é realmente formar outras pessoas, porque só eu ficar fazendo, não vai ter pessoa para fazer aquilo que eu faço. Eu falo assim, que a gente pode sair da missão em passos, acontece todos os finais de semana. Eu sei que tem realidade de missões que acontece de 15 em 15 dias, mas aqui a gente pode sair que a gente tem liderança que faz a missão acontecer perfeitamente. Não precisa da coordenação estar na missão para que a missão aconteça. Se você, que é coordenador de missão e precisa estar na missão para que a missão aconteça, reveja, tem algo errado, porque não é sobre você, mas é sobre Jesus Cristo. E se as pessoas ali não compreenderem que ali não é sobre, e se a Vanessa não estiver na missão, eu não vou porque ela não vai estar, algo está errado com a minha liderança. A pessoa precisa estar ali porque ela vai ter encontro com Deus em cada missão. Em cada missão, o Padre Edmilson frisou muito isso na formação que a gente teve, então, sobre que teve para lideranças. Ele falou muito sobre um mini maranatá que precisa ser feito, né? E aqui em Passo a gente está tendo essa realidade. Cada final de semana 4, 5, 6 pessoas diferentes. E é muito incrível que a gente não precisa fazer nada. A gente muitas das vezes nem tem aquilo que é nosso, de chamar, de convidar. A gente fala assim, as pessoas falam assim, eu conheci vocês através do Instagram de vocês. E aparece lá na missão. Então, a gente precisa ter esse... A gente estava fazendo reunião aqui agora com a Thaisa sobre a acolhida, sabe? Porque a gente está deixando muito a desejar essas pessoas que estão entrando, a gente não está discipulando. Então, a gente precisa realmente voltar para essa essência, porque às vezes a gente anda tão cansados, tão sobrecarregados, que a gente não consegue fazer isso. Então, a gente precisa ir formando outras pessoas para que as pessoas possam ir fazendo isso também. Muitas pessoas, igual eu vou falar aqui, o meu perfil, eu chegar ali na missão, eu vou acolher a pessoa com um sorriso, com um abraço, mas depois eu não consigo, às vezes, dar uma continuidade pelo WhatsApp. Eu consigo, pessoalmente, gente, eu consigo muito criar afinidade com as pessoas. Agora, por WhatsApp, eu tenho uma certa dificuldade. Mas tem pessoas na missão que têm esse perfil de realmente estar ali criando aquela amizade, porque às vezes a gente não vai estar todos os dias juntos, então a gente precisa ter essa noção, né? Então, a gente precisa ir vendo os perfis das pessoas que estão ali como servo. Nossa, fulano de tal, ele consegue ter essa forma de acolher pelo WhatsApp. Vamos criar ali, a gente já fez aqui uma estratégia com a Thaís, a gente vai pegar os nomes, os números das pessoas e mandar ali para o servo, assim, olha, você pode ir acolhendo essa pessoa para que ela possa realmente sentir pertença daquela missão, daquele lugar, para que ela não ache que é só ir ali no sábado, não é. Eu não sei, às vezes tem missão que é dia de quinta, ou sexta, segunda, não sei qual que é o dia de vocês, mas o nosso aqui é sábado, então a gente precisa ter essa noção, sabe? Que não é só sobre ir no sábado, mas ter esse zelo, esse amor. Vamos na missa, vamos rezar o terço, vamos fazer isso da palavra. Gente, isso é batata. Eu falo pela Julinha. Se a Júlia tá aqui hoje, se ela foi batizada, foi por conta dessa personalidade, por conta das células que a gente fazia. Foi um dos grandes frutos que a gente teve. Vamos ver onde que eu parei, para não perder. E aqui fala muito sobre ser acompanhada pelo exemplo, né? Então, nunca se esqueça, liderança, não ache que é só chegar e achar que os outros vão fazer se você não for o maior exemplo. Então, o maior exemplo de acolhida precisa ser a gente. Então, nunca se esqueçam disso. Para que o servo seja também, ele vai ser conforme a liderança. Se a liderança for uma pessoa que não quer saber de acolher, de achar que só vai acontecer por ter a missão, está enganado. Muitas pessoas vão ter encontro com o amor de Deus através da nossa acolhida, através do nosso acompanhamento. Aqui fala assim, adoro isso, gente.
Líderes JS que não serve para acolher também não serve para liderar. Então, se você está à frente de algum ministério e não serve para acolher, irmãozinho, pede para sair. Pede para sair, fala para a coordenação que você não sabe acolher, porque liderança tem de ser o maior exemplo. Eu falo isso, servo que não serve para servir, a igreja também não serve para estar na obra. Vocês precisam entender que não é só sobre a obra, vocês têm uma paróquia para servir, vocês têm uma comunidade para servir. A Luciele está rindo porque ela fala que eu sou muito paroquial, e sou mesmo, sou muito paroquial mesmo, e os padres amam isso. Se você quer ter... Irmãozinho, pede para sair, bem isso. Eu sou muito fofa, gente, com as palavras que eu vou falar. Isaías fala que eu sou muito, muito não acolhedora, que eu não qualquer palavra que ele fala. Ele fala que às vezes eu não falo com docilidade, gente, mas desculpa. Eu para me aprender não foi na docilidade, então eu preciso às vezes de uns tapas na cara. Então é isso, líder. Se você não serve para acolher, você não serve para liderar. Mas você assim, Vanessa, mas eu tenho dificuldade. Eu entendo, eu também tenho dificuldade. Então peça a graça para Deus, porque você não está no ministério porque você é bom, você está no ministério porque é a graça de Deus. Então pede a graça de Deus. Eu peço muito a Deus isso, Senhor, me ensine a amar. E porque às vezes eu não sei amar, às vezes a gente precisa ter essa humildade. Senhor, me ensine a ter paixão pelas almas, me ensine realmente a cuidar das almas, porque às vezes não é porque você não quer, às vezes é porque realmente precisa, sabe? Do auxílio, da graça de Deus sobre nós. E aqui o próximo tópico, né, na página 44, se alguém tiver com o manual, fala a importância das reuniões de ministério. A gente precisa ter essas reuniões. Eu não falo que precisa ser toda semana. O ministério que precisa ter reunião toda semana, né, que é o de intercessão, para que realmente a gente possa estar em unidade, né, com Deus, com a obra, com a igreja, para que a gente possa estar atento à voz de Deus, né? Então, que a gente possa ter esse hábito. Às vezes você, eu nunca fiz, eu não sei como fazer uma reunião. Realmente pedir a graça para Deus e falar, Senhor, o que precisa ser pensado nesse ministério? O que precisa, qual que é a estratégia que precisa ser criado nesse ministério para que a gente possa alcançar mais almas? Não é porque você é do ministério, não sei, acho que geralmente nas missões não tem esse ministério, mas é algo que existe dentro do Maranatá. O Ministério da Cozinha. Não é porque eu estou no Ministério da Cozinha que eu acho que eu não preciso ser formada. Eu preciso ser formada. A gente costuma dizer muito que a cozinha no Maranatá, ele é o coração ali do encontro, né? Então, se a cozinha não estiver bem, se o ministério não estiver em unidade, o resto do encontro não vai fluir. Porque a pessoa, para ela estar bem no encontro, ela precisa estar bem alimentada, ela precisa estar realmente, que é a estrutura, né? É corpo, alma e espírito. Não é só achar que, eu vou precisar alimentar só a alma. Não, o corpo precisa estar alimentado também. Então, a gente precisa ter essa noção. O Maranatá, para ele acontecer, ele não acontece do nada, um passo de mágica. Quantas reuniões precisam ser feitas? A conferência de servos, quantas reuniões o Ministério de Eventos faz? O núcleo formativo, toda terça-feira a gente está ali firme, fazendo as nossas formações. Então, a gente não está aqui só mais um dia para encher linguiça. Não, eu não tô aqui. Vocês não estão aqui para aparecer com o Mateus. O Mateus não precisa ver vocês aqui. Vocês não estão aqui por status. Vocês estão aqui porque vocês fizeram um compromisso com Deus. Primeiramente, antes da obra, vocês fizeram um compromisso com Deus. Então, a gente não está aqui usando um tal porque eu quero chamar a atenção ou porque eu quero pôr lá no meu Instagram, Vanessa JS. Não é por status. Se a gente está aqui por status, a gente tem de pedir a Deus realmente para estar aqui por amor. Porque é o amor que faz a gente permanecer, não é o status. Porque vocês vão perceber quantas pessoas que fizeram um impulso pela emoção são pessoas muito emocionadas. Logo, logo passa, logo, logo saem. Por quê? Porque não tiveram alimento sólido, não buscaram se alimentar mais profundamente, porque às vezes fica só na superficialidade. Então, a importância das reuniões dos ministérios não é só para o ministério, a gente precisa reunir realmente para rezar juntos, para se formar juntos, para crescer juntos, às vezes para rezar um terço junto.
às vezes aquele ministério vai fortalecer mais ainda a missão. Então, a gente faz parte de um corpo. A gente precisa entender que cada ministério ali faz parte daquela missão, cada missão faz parte da obra Jovens Sarados. Então, a gente precisa buscar ir mais fundo. A gente fica só ali na superficialidade. Eu vou rezar o terço automático, eu vou fazer um estudo. O Padre Gilmes traz isso na rotina, né? No decorrer do dia a dia. A gente sabe, a gente entende, mas a gente precisa também buscar ter algo mais profundo, algo mais íntimo com Deus, porque senão a gente não consegue suportar. Outra coisa que Deus tocava muito no meu coração para falar para vocês: a gente não vive de ministério. Se Deus tirar o ministério de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês conseguem pegar uma vassoura e entender que uma pessoa que está ali limpando um banheiro, varrendo, fazendo uma comida, tem a mesma importância de uma pessoa que está à frente no Ministério de Música, de uma pessoa que vai estar pregando? Então, se tirar isso de vocês, o que vai restar? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Eu não sou feita do meu ministério. Eu sou feita daquilo que eu busco em Deus. Eu vou permanecer em Deus não por conta do meu ministério. Se você está permanecendo por conta do seu ministério, tem algo de errado. Porque se Deus um dia te tirar o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de pregar, o que você vai fazer dentro da obra? Como que você vai atrair outra alma? Como que você vai cuidar? Então, é essa a importância, sabe? Da gente buscar uma totalidade em tudo na nossa vida. Porque eu preciso alcançar uma alma através do meu sorriso, através do meu abraço, através de uma partilha, através de saber ouvir. Às vezes a gente só quer falar e a gente esquece de ouvir. E às vezes a pessoa só precisa falar e ela só precisa ser escutada. Então, a gente precisa ter esse senso de que a gente precisa realmente cuidar do ministério. Se você está à frente de algum ministério, faça esse encontro, sabe? Essa pessoalidade de buscar rezar. Não é só o Ministério de Intercessão que precisa rezar. Todos os ministérios precisam disso. E não somente isso, não é chegar, fazer uma reunião de qualquer jeito. É ter pauta para que seja algo produtivo, algo rápido, algo que realmente não seja só ficar ali enrolando, sabe? Vai ali, volta aqui. Então, realmente, ser algo direto. E ali, depois daquilo, a gente ter os momentos de convivência, ter os momentos de partilha, ter os momentos realmente para que a gente possa edificar aquela amizade que existe ali dentro. Vamos lá. E aqui fala assim, para que cansando muito e resolvendo pouco. Às vezes a gente marca as reuniões, fica ali cansando demais e resolvendo nada. Então, por isso, a gente precisa ter essa noção, essa noção de que a gente precisa ter uma pauta, ser algo realmente focado, centrado. Vamos lá. Para que seja algo realmente direcionado. A oração é o reconhecimento do primário da graça, é o que eu falei para vocês. Que a gente precisa realmente pedir a graça de Deus, porque a gente não está à frente de nada porque a gente é bom, é porque a graça de Deus nos alcançou. Se tirar tudo que existe de bom de nós, que foi Deus que nos deu, não resta nada, gente. Resta só miséria mesmo em nós, né? Então, a gente precisa disso. A formação e reconhecimento da importância da capacitação. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ser formado e ter a humildade de entender que a gente está ali para que outra pessoa nos forme. É como a gente está aqui, não é porque eu sou melhor, mas porque a gente precisa ser melhor para o outro. Então, aqui fala que é esses 3 tópicos que é bom ter na reunião. Então, a oração, a formação e o planejamento. Então, a gente precisa ter tudo isso para que aconteça antes do encontro da missão. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa ter a oração, a intercessão, né? A gente precisa ser formados e a gente precisa de um planejamento. Não é só chegar esse sábado, vamos fazer tal missão sobre tal tema. Não, vamos rezar, vamos compreender, vamos entender a necessidade da missão. Está precisando ser falado mais sobre radicalidade, está precisando ser falado sobre sexualidade, afetividade,
que tiver, qual que é a necessidade da sua missão. Então, entender, não ser de qualquer jeito, mas realmente compreender o que precisa ser feito ali dentro da missão para que a missão gere frutos. Deixa eu ver o que mais, que ainda não falei quase nada. A gente precisa ter a criatividade, né? A gente precisa buscar realmente fazer algo diferente, não ficar na mesmice. Porque a missão precisa ser desse jeito, porque tá assim, não, aqui mesmo fala que a gente precisa ser abertos. Às vezes, viu uma missão fazendo algo, foi legal, faz na sua, às vezes não vai dar certo, mas tenta. Fez alguma outra coisa que foi legal e deu certo? Pode continuar, mas não fica só naquilo, porque, gente, a gente está lidando com jovens. E se ficar na mesmice, o jovem não permanece. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? A gente precisa realmente pedir a Deus, o Espírito Santo, né? O dom da criatividade, de pensar algo diferente. Vamos lá. Algo que ficou muito frisado, né? No último encontro que a gente teve de formação de liderança. Vai ter formação de liderança esse ano e vai ser num lugar super top, Campos de Jordão, né? Então já se preparem aí para vocês estarem indo, porque é muito importante, gente. Não é só sobre ser formados, mas estar na presença daqueles que são o Frank um dia falou isso para mim e nunca saiu. A gente vai ali beber da fonte, né? E a fonte é quem? É o Padre Edmilson, é o Léo, é a Cíntia, é o Du. Eles são a fonte para nós. Então, não perca as oportunidades de estar perto deles, né? Não perca a oportunidade de ser formados para que a gente possa realmente transbordar. E isso foi algo que falou muito, né? Que a gente precisa ter encontros querigmáticos. O que é encontros querigmáticos? Encontros que levem a pessoa a ter encontro com Deus. Então, a gente precisa ter isso em toda missão. É uma casa em chamas, é uma formação. A gente precisa, uma convivência, a gente precisa levar aquela pessoa a ter encontro com Deus, né? A gente precisa a pessoa realmente conhecer a Deus, ter o anúncio do evangelho ali, através do nosso testemunho de vida. Aqui já foi falado, né, sobre a divulgação, eu falei tanto que isso é importante, né? Quantas pessoas têm sido alcançadas pela rede social? Quantas pessoas, às vezes, olham o meu Instagram ou o Instagram da missão ou da obra e sentem atraídos, né? Então, a gente precisa ter esse zelo também com toda a parte de divulgação. Não é só sobre pegar e pôr no Instagram, depende também da gente, a gente precisa também divulgar. Às vezes o Ministério de Comunicação dá duro, gente, eu vejo, às vezes eu tento fazer alguma arte, não sai nada, obviamente, esse não é o meu dom. Mas a gente precisa ter o amor com aquele irmão que fez a arte também, sabe? E ajudar a divulgar, porque ele gastou tempo com aquilo. Então, a gente precisa gastar um segundo de pegar e repostar e divulgar nos nossos stories para que a gente alcance outras pessoas. A Thaisa bateu palma porque ela foi alcançada dessa forma. Então, a gente precisa entender que várias pessoas, às vezes, vão ser alcançadas pela rede social. A preparação, né? Preparar com oração, eu já falei. Na página 52, gente, eu não sabia, mas aqui tem uma oração para fazer antes da missão. Então, depois, vou falar para o Mateusão pôr esse trechinho, né? Para que a gente nunca esqueça que a gente precisa realmente estar munidos, né? A gente precisa estar carregados, preparados. Então, como que a gente vai fazer com oração? E foi tão bem pensado esse manual que a gente viu que precisa de ter essa oração. Então, foi feita essa oração. Então, tem uma oração própria para cada ministério. Às vezes a pessoa não faz parte do ministério de intercessão, mas ela pode ali fazer aquela oração simples, mas que às vezes vai gerar um fruto que nós não vamos ver, porque a gente não vê o mundo espiritual, mas ali Deus vai estar agindo de uma forma simples, né? E para finalizar, né, que fala do abastecimento periódico. Eu sei que tem missão que faz semanal, missão que faz quinzenal, aqui em Paz a gente faz uma vez por mês, né? Teve um dia que o Isaías veio e participou, ele falou assim, nossa, cara, que legal, vocês fazem um abastecimento como se fosse um mini Maranatá para os servos. Às vezes, gente, a gente esquece que as nossas lideranças são almas que precisam ser cuidadas também, né? Então, a gente precisa ter esse zelo. A gente precisa trazer formações que capacitem aquelas pessoas, aqueles servos a transbordar, mas também aquelas pessoas precisam sentir o amor de Deus. Porque às vezes a gente fica tanto no ativismo, na correria, que a gente esquece que a gente precisa também ser cuidados. Eu falo por mim mesma, eu demorei a cair a ficha.
Então, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Então, não espere que essa conta chegue. Vamos cuidar dos servos que Deus tem confiado, porque a primeira missão, gente, que a gente precisa entender, nós coordenadores, tem uma unção especial sobre nós coordenadores. Então, a gente precisa entender que essas almas que foram confiadas a nós precisam ser cuidadas, para que através daquelas almas, aqueles servos, eles possam cuidar de outras pessoas. E assim vai, né? Então, a gente precisa ter esse zelo. O abastecimento não é só sobre chegar ali e formar e capacitar eles, mas também amar eles. Então, chegar, levar algo, a gente sempre traz, né? Porque a gente fala assim, às vezes eu vou falar, eles já estão cansados de ouvir eu falar, ou a Lucélia, ou o Gabriel, ou o núcleo formativo daqui de Passos. Mas aí a gente leva a pregação do Moisés Rocha, do Padre Edmilson, do Everton, a gente levou. Então, a gente precisa levar isso para eles, porque às vezes coisas que eu falei, eles não vão dar ouvido, mas às vezes se o Moisés Rocha falar, vai dar mais peso do que se eu falar. Então, às vezes, a gente tentar fazer dessa forma, entendeu? E depois a gente faz um café, a gente faz um almoço, a gente partilha, a gente convive, a gente interage. Então, é essa a importância da gente amar aqueles que Deus também nos confiou. É isso, galera. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas é isso. A minha grande intercessora aqui. Era isso, Matheus? Foi muito mais. Foi top mesmo. E o que a gente percebe e tudo isso em que a Vanessa partilhou e o Peroli semana passada, é tudo que o nosso coração como líder quer viver. O nosso coração sonha que as nossas missões acolham super bem, que o nosso papel como líder seja como pastor. E às vezes a gente precisa desse despertar de novo. Colocar a mão na consciência e falar, poxa, eu preciso preparar minha missão antes, para que ela possa acontecer ali bem durante, aí na semana depois nós vamos ouvir como que é o depois, né? Então, assim, o nosso coração de líder, isso é latente. Então aqui é como a Vanessa trouxe. Não é um encher linguiça, simplesmente para cumprir um preceito toda segunda às 21 horas. Não, é para você se capacitar, para você dar alimento sólido para o seu povo. Dando alimento sólido para o povo, a consequência é a gente alcançar mais. Né? Então esse é o nosso objetivo aqui, né? Então, muito obrigado aí pela partilha, Vanessa. Deus retribua infidelidade. Beleza, galera? Só mesmo reforçando de novo para vocês, né, sobre a importância da gente estar aqui às segundas-feiras, você pedir para sua liderança poder estar participando, para que ela possa se formar, né? Ainda falta muitos líderes poder estar aqui se engajando junto, né? Mas graças a Deus a maioria aí das missões estão conseguindo participar, mas a gente precisa cada vez mais, todos nós juntos, ouvindo o mesmo conteúdo, a gente vai estar ainda mais alinhado, né? Pode falar, doutora Isa Paula. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer a Vanessa, porque ela foi muito cirúrgica aí nos pontos aí. Deixa eu abrir a câmera, né? É ruim falar desse jeito. E abaixar a mão também. Mas você foi perfeita, mas eu também queria contribuir com uma fala sobre a importância dessa acolhida na convivência, sabe? Porque, assim, muitos de nós, a gente menospreza um pouco a convivência. A gente, na verdade, subestima a convivência, como se fosse só uma reunião para comer. E eu tenho percebido que... tenho percebido não, isso é um fato, mas, assim, tô tocando nessa realidade. Hoje, a Missão Fernandópolis, ela tá se reconstruindo, né? E nós estamos fazendo adoração de quinta-feira. Então a gente vai lá, adora Jesus, se reúne lá, mas lá, né, durante a missão, não dá para acolher muito bem a alma, né? Você tá ali, às vezes, servindo na música, tá ali fazendo as orações, então não dá para conhecer a alma ali. Então,
é de suma importância que depois na convivência você tem essa intencionalidade, né? E eu vejo que falta muito isso. A gente vai nas missões, a gente vê grupinhos fechados conversando coisas particulares. Gente, isso não é acolher, isso não é salvar a alma. Porque a gente chega, a galera tá falando sobre, fulano da missão de tal, vocês vão na missão tal, vocês vão, não sei. Aí a alma nova não tá entendendo nada que você tá falando, sabe? Às vezes a alma nova, ela chega, ela não quer falar sobre doutrina da igreja, às vezes ela não quer falar sobre essas coisas mais específicas, ela quer só ser acolhida, só ser ouvida. Um exemplo, chega uma menina que ela gosta de gato. Eu odeio gato, não suporto gato, mas vamos falar de gato, entendeu? Vamos falar de gato, vamos falar de pet shop, vamos falar de não sei o quê. Então, é a intencionalidade de chegar na alma, na convivência, parar de ser preguiçoso, porque tem servo, gente, que serve na missão e vai para casa depois. Eu tô muito cansado, eu vou para casa. Gente, vai para casa, sendo que a salvação das almas continua na convivência, não é só comer lanche, entendeu? Então, eu queria muito que as missões acordassem para esse ponto, porque eu percebo muito isso na minha missão, nas missões ao redor, que a gente vai na convivência, a galera subestima o poder da convivência, né? Do poder que tem a acolhida na convivência. De sentar perto da pessoa, e esse negócio que a Vanessa falou, da gente sair da nossa panela e ir atrás da alma lá, é muito importante, gente. A alma se sente muito acolhida quando você sai da... Tipo assim, você tá sentado, aí você vê a alma lá sozinha, você vai ao encontro dela, é totalmente diferente. É incrível, de verdade mesmo. É a abertura que você dá para aquela pessoa, para ela se soltar, sabe? Então, eu tive a experiência na quinta-feira na adoração, depois acolher as almas. Olha que interessante, um pequeno detalhe. A moça não foi para convivência, porque ela falou que ela estava com enxaqueca. Ela tinha acabado de chegar na missão. Ela falou, Isa, eu não vou poder ir na convivência porque eu tô com enxaqueca e tal, eu preciso ir embora, tomar remédio. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu postei as fotos e ela reagiu, aí eu perguntei, e aí, a sua dor de cabeça melhorou? Aí ela falou assim, melhorou, muito obrigada por perguntar. Nossa, Deus abençoe, você realmente me acolheu bem, porque até da dor de cabeça você lembrou. Então, gente, são detalhes muito simples, sabe? Eu perguntei se ela tinha melhorado a dor de cabeça, e ela se sentiu muito acolhida. Aí eu já chamei ela, já coloquei ela no grupo. Então, são coisas pequenas, sabe? Mas com intencionalidade, né? E é isso. Mas obrigada por essa noite, foi maravilhosa. Quer falar, Dan? Vou falar um pouquinho aqui. Tô meio ausente aí, né? Uma coisa que me chamou muita atenção e uma coisa que eu sempre ressalto com os meninos na missão, né? A gente costuma se reunir antes, né? Para organizar a missão. A missão é 8h30, a gente vai para a paróquia às 5h30. Então a gente organiza tudo lá, né? Monta tudo certinho, decoração. E depois a gente reza, né? A gente se abastece ali, tem um abastecimento nosso que é durante a semana, na quinta-feira, e a gente chega um pouco mais cedo no final de semana da missão, que é a cada 15 dias, para organizar tudo. E eu sempre ressalto com eles que no domingo da missão é o dia de transbordar. Durante a semana você vai se abastecer, rezando o terço, lendo a palavra, se aprofundando. E no domingo você transborda aquilo que você viveu na semana. Então eu sempre falo para eles assim, numa visão de tentar impulsionar eles a acolher, nesse quesito igual a Isa trouxe, né? O pessoal forma rodinha ali, fica conversando só missionários e tudo mais, de assunto aleatório. Chega gente nova, ninguém acolhe, ninguém pergunta o nome, ninguém pergunta nada, sabe? A pessoa entra como desconhecida, sai como desconhecida, ninguém conhece, ninguém pegou o número. E eu sempre ressalto para eles, no domingo é dia de vocês transbordar. Vocês não, quem vai beber é aqueles que estão sendo convidados. Você vai transbordar aquilo que você rezou, leu, se abasteceu durante a semana.
Então, tiver pessoa ali, você acolhe, você divide sua Bíblia com a outra pessoa. Hoje em dia eu estou levando, exemplo, domingo a gente teve missão. Eu tenho 2 Bíblias em casa, né? Uma de estudo e uma que eu tenho mais antiga. Eu levei as 2 Bíblias para, se caso alguém precisar, eu partilhar a Bíblia ali com a pessoa. Então, são pequenas coisas assim que a gente vai dando toque ali para a galera, para eles já se atentarem. Uma coisa que também gravou no meu coração e até hoje eu falo para eles também, foi uma frase do Eric Japa, né? Ele falou assim que quando ele era missionário ainda, o coordenador dele sempre falava, né? Ninguém fica só. Ninguém fica só. Então ele falava assim, esse ninguém ficar só era como se fosse jogar bola. A pessoa estava com a bola e você fazia uma marcação cerrada nela. Então a pessoa nova chegava, você senta do lado dela e fica até o final da missão com ela, sentada do lado dela, acompanhada ali, tirando as dúvidas, conversando com ela. Então ele nunca deixava ninguém só dentro no banco. Sempre falava assim, ó, fica com aquela tal pessoa ali, ó, senta ali, acolhe ela, conversa com ela, partilha sua Bíblia com ela até o final da missão. Para que no final da missão, ele ali acompanhando aquela pessoa até o final, ele fala assim, oh, vão na convivência com a gente e tudo mais. Já ir convidando ali para que ela não vá embora, né? Ali sem participar da convivência e ver o nosso transbordamento naquilo dali também. Show de bola, galera. Eu acho que a gente cada vez mais a gente vai tomando consciência da importância do nosso papel, né? Quando o líder ele se organiza, né, para que os seus missionários estejam bem formados, se tornem, né, cada vez mais homens e mulheres virtuosos, né? Que é o que a gente está buscando, ser virtuoso para buscar santidade, né? Não tem como, é um transbordar. A consequência é as almas chegar, né? Eu acho que o que a gente vem acompanhando, né? E a obra ela nos oferece tudo. Quando a Vanessa falou sobre a questão de que quando era assim, a essência de missão era assim, ó, né? E depois teve essa reformulação que é o que a Vanessa tem na mão. E aí eu tinha lido o ano passado e ficou para mim, né? Eu achei fantástico, mas aí esse ano eu retomei a leitura e aí eu fui tomando a consciência e falei assim, nossa, será que a liderança conhece esse livreto? E aí a gente vai percebendo que não conhece. Porque se conhecesse, talvez tudo que a gente vem falando, essas realidades já acontecia nas nossas missões, né? Então, assim, tem sido um tempo de graça para nós, né? Pelo menos para mim. Eu fico ansioso para chegar a segunda, para mim poder ouvir o que vai ser partilhado, aquilo que Deus coloca, né? Então, assim, para mim tem sido esse tempo de me formar e entender o meu chamado, né? De ser líder mesmo, né? Deus me confiou um povo e eu preciso conduzir esse povo para a eterna Jerusalém, né? Então eu quero estar bem formado, bem disposto, quero poder ser um líder virtuoso, né? Então, assim, que a gente juntos, né? E o bom é que hoje a gente está junto, né? Nessa unidade com todas as missões. É algo que é característica da nossa regional, nessa unidade. Eu sempre falo isso para os meninos, a gente nunca pode perder isso, né? Então, então eu quero cada vez mais poder, junto com vocês, crescer em santidade, né? Crescer em virtude e santidade, não de maneira isolada. Beleza, meu povo? Deus abençoe imensamente por essa noite, viu? Que a graça do Espírito Santo possa estar conosco e que a Santíssima Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, galera. A gente vai estar soltando aí a arte da formação do Danilo.
E segunda-feira a gente tem mais às 21 horas. Boa noite, galera. Fique com Deus.